O caso de hoje não é sobre religião, mas sim como pessoas mal intencionadas se utilizam da fé de seus seguidores para obter vantagens e até cometer crimes. É isso mesmo. Eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos aqui no canal, é um prazer tê-los aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e, se puder, deixar o like logo agora no começo do vídeo, porque depois provavelmente você vai esquecer, certo? E também quero convidar aqueles que gostam bastante do canal a poderem se tornar membros. É um valor muito pequeno que não é nenhuma lata de refrigerante e que vai te proporcionar algumas vantagens, como assistir vídeos antecipados, sem propaganda, ter vídeos exclusivos, sem falar que me ajuda demais devido às desmonetizações e à falta de entrega do conteúdo. É isso, lindezas. Agora, bora pra história. A história de hoje traz um misto de questionamentos pra gente. E para começar, primeiro, deixa eu apresentar para vocês o palco desses acontecimentos. Uma cidadezinha no interior da Bahia chamada Barra do Choça. Um lugar com um nome bonito, cara de tranquila, aquele cenário costumeiro no interior do Brasil, onde as pessoas trabalham, cuidam de suas vidas e muitas exercitam a sua fé. Era isso que a professora da Universidade Estadual da Bahia, Marcilene Oliveira Sampaio, de 38 anos, fazia. A Marcilene, ela era admirada pelos que a conheciam, gente. Primeiro porque ela era uma mulher de muito conhecimento. Ela dava aula de língua portuguesa e literatura no curso de letras e já tinha sido diretora do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do campus de Brumado. Ela era uma liderança realmente nata. Além disso, ela era mestre em Linguística na Universidade Federal do Espírito Santo. Ou seja, a Marcilene era alguém que construiu uma trajetória com muito estudo e dedicação e muito propósito. Uma mulher que realmente inspirava. E a Marcilene, além de ser uma mulher da ciência, ela também era da fé. Ela dedicava grande parte de seu tempo ao lado espiritual. E por isso, ela congregava na igreja do pastor Edmar juntamente com seu marido Carlos Eduardo. Sobre o Carlos, a mídia quase não fala nada sobre ele, mas sim apenas que ele tinha 50 anos na época dos fatos. A outra vítima dessa trajetória foi a prima da professora Marcilene, a Ana Cristina Santos Sampaio, que na época tinha 37 anos e que, infelizmente, assim como o Carlos, também não teve informações divulgadas na mídia. Mas se você que está assistindo a esse vídeo for da cidade onde os fatos aconteceram, souber de mais informações, eu peço que você escreva nos comentários tudo o que você sabe e assim que eu ver, eu vou fixar para que a gente tenha mais informações sobre esse caso, tá bom? Infelizmente, eu tenho que recorrer a esse tipo de artifício porque a mídia nacional geralmente não dá grande atenção quando o caso não cai na repercussão nacional. Então, eles geralmente se resumem a matérias muito vagas sobre os casos. Mas como o caso é realmente muito interessante, eu resolvi pautar e trazer ele para vocês, tá? A Igreja Evangélica Profetizando Vidas, localizada em Barra do Choça, cidade próxima de Vitória da Conquista, era gerida pelo pastor autodenominado Edmar da Silva Brito. De início, a igreja estava cheia de fiéis que ouviam, seguiam e viam o pastor como um verdadeiro líder espiritual. Para manter a estrutura da igreja, o dízimo era um elemento importantíssimo nessa engrenagem. E até meados de 2014, tudo parecia correr bem ali, por mais que conversas nos bastidores sempre rolassem. Carlos e Marcilene, junto com o pastor Edmar, faziam parte da mesma igreja evangélica até por volta de 2014. Até aí estava tudo certo. Mas as coisas começaram a desandar quando surgiram desavenças, divergências de pensamento dentro da igreja. Aquelas rixas internas que muitas comunidades religiosas têm, mas que ficam guardadas debaixo do tapete. Só que nesse caso, a treta virou uma tragédia. Essa história, que deveria ser de uma comunidade que busca um rumo espiritual em comum, muda quando Carlos e Marcilene, que eram congregados assíduos e influentes na igreja, passaram a não concordar com a forma que as coisas estavam sendo conduzidas no templo.
Não se sabe exatamente quais eram os objetos dessas discussões, se eram pregações, o uso de dízimo ou até a postura do pastor Edmar dentro ou fora da igreja. Mas o que se sabe é que Carlos e Marcilene não estavam felizes e decidiram seguir outro caminho e abriram sua própria congregação. E olha, gente, deu certo e muito certo. A nova congregação começou a crescer. Fiéis passaram a frequentar os cultos, o movimento aumentou e o nome da igreja se espalhou pela cidade. Só que enquanto essa nova semente florescia, do outro lado o templo do pastor Edmar começava a esvaziar, a ruir. E é aí que entra um ponto delicado que a gente precisa conversar: o ego. Sim, gente, porque tem muita gente por aí confundindo liderança espiritual com sede de poder e ganância. E alguns, quando percebem que estão perdendo o controle sobre os outros, simplesmente surtam. Afinal, esse foi o caso do pastor Edmar, que geria uma pequena igreja que não atendia a nenhuma denominação maior, tipo a Igreja Batista, ou Adventista, ou Assembleia de Deus, que são igrejas grandes, onde seus pastores passam por um processo para chegar até ali. Na igreja do Edmar, não. Ele, sem o estudo da teologia, um dia decidiu que abriria uma igreja, seja por um chamado divino ou por mera discricionariedade. E o interessante é que a partir dali o Edmar, ou melhor, agora o pastor Edmar, se tornou para uns um ser inquestionável e até visto como santo. Ele passou a ser respeitado, passou até a ser idolatrado por alguns e muitas vezes colocado em um altar que o faz ser inquestionável. Isso tudo acontece porque algumas pessoas esquecem que ali está um homem como todos os outros, cheio de acertos, erros e, em alguns casos, muitos erros e erros muito piores até do que eles mesmos apontam. Então, com a ascensão da igreja do pastor Carlos e da pastora Marcilene, mesmo com alguns falando que não existe na Bíblia pastora, porque eu já vi gente falando isso aqui no canal, eu, como não sou realmente uma pessoa que tem muito entendimento profundo sobre esse assunto, repasso informações para vocês, mas é assim que a mídia a chama, é assim que ela se autodenominava também, tá? Sem falar que seus congregados a chamavam assim. Então o pastor Edmar começou a ver a influência dele escorrer pelos dedos. Os bancos da sua igreja, que antes eram cheios, passaram a ficar vazios e ele simplesmente não tinha mais a influência que ele tinha antes e também não tinha mais a arrecadação do dízimo. O seu púlpito não tinha mais tanto impacto, ele já não era mais a voz de Deus na cidade. E isso mexeu muito com o ego e com o bolso dele. E o que era para ser uma questão espiritual de união de igrejas, para se buscar mais ovelhas para o rebanho de Jesus Cristo, virou uma disputa de território, quase que como uma guerra de egos. Mais de um ano se passou enquanto o pastor Edmar ia alimentando todos os sentimentos ruins por aqueles que ele via como traidores. Até que na noite do dia 19 de janeiro de 2016, Edmar estava bebendo em um bar com dois homens assíduos da igreja. Dois, digamos que, fiéis. Eu particularmente acho esse ponto muito simbólico, tá, gente? Sobre o tal pastor Edmar estar bebendo. Para mim, eu já vejo isso como uma grande fraude. Ele que se apresentava como um homem de Deus, líder espiritual, guia moral, alguém que pregava, aconselhava e exigia a retidão dos outros, mas estava ali num bar bebendo, à véspera de executar um plano de morte. O problema tá, eu vou logo falando para você, não é beber, até porque cada religião tem uma visão sobre isso, mas pregar contra aquilo e fazer justamente o que prega. Isso mostra como às vezes nós idolatramos, nós fantasiamos pessoas que nem têm tanto cuidado assim para esconder suas verdadeiras faces. Mas voltando para aquela noite, a Marcilene, seu marido Carlos e sua prima Ana Cristina, após o culto, estavam voltando para casa na estrada que ficava entre Vitória da Conquista e Barra do Choça. E aqui a gente tem duas versões sobre essa parte da história. A primeira diz que o carro deles foi fechado por outro veículo, forçando Carlos a parar na pista, né? A segunda diz que, na verdade, o carro deu um problema e por isso o Carlos parou para verificar o que estava acontecendo ali. Mas independente de qual é a versão verdadeira, o que importa é que eles conseguiram parar os três. E assim,
O que eles não sabiam e nem poderiam imaginar é que aquele momento seria o início de realmente um plano diabólico. Assim que o Carlos parou o carro, ele percebeu que do outro veículo saíram 3 homens. Um deles era um velho conhecido, alguém de confiança, daqueles que a gente cumprimenta sem medo. Mas naquele momento, aquele rosto familiar escondia a pior intenção de todas. Era um lobo realmente em pele de cordeiro. Os homens estavam ali para tirar a vida deles. E vocês vão ver que a intenção era essa mesmo e não tinha outra não. Assim, um deles sacou uma arma e obrigou o Carlos a entrar em um carro branco que eles estavam, que era um Versa. Dentro do carro, ele foi espancado várias vezes por esse homem. As agressões aconteceram sobre a mira de uma arma. Enquanto o Carlos foi separado da esposa e da prima, ele foi levado nesse carro por esse homem para um local que deveria ser o cativeiro que ele ficaria. Mas ele conseguiu provocar um acidente e após esse acidente ele conseguiu fugir. Mas há aqui um ponto na mídia que ficou um pouco confuso e eu preciso falar para vocês. Primeiro se diz que os malfeitores chegaram em um carro, né? E o Carlos foi levado para esse carro onde ele foi espancado e levado. Mas aí fica um buraco na história. A Marcelene e a Ana Cristina foram levadas para o local onde elas foram achadas em que carro? Já que o carro delas possivelmente poderia estar com defeito. Então fica mais lógico realmente a história de que eles tiveram o carro fechado. Tá? Então o carro delas estava tudo bem e foi com o carro delas que elas foram levadas para o outro local. E enquanto isso acontecia, gente, o Carlos Eduardo corria para sobreviver, já que ele não tinha realmente o que fazer por elas. Ao mesmo tempo que o Carlos fugia para pedir ajuda, a Marcelene e a Ana Cristina foram brutalmente assassinadas. No dia seguinte, os corpos delas foram encontrados às margens de uma estrada. As duas estavam com suas cabeças esmagadas por uma pedra. É isso mesmo, uma pedra, um método bárbaro usado direto do tempo das cavernas. Uma execução que demonstrava realmente muito ódio. Elas não tiveram chance de se defender em momento nenhum. A Ana Cristina, que nem ali morava, estava só de passagem na casa da prima, acabou pagando com a própria vida por ser apenas um efeito colateral, já que ela estava no lugar errado e na hora errada, né? E as investigações desse caso nem precisaram de muito tempo para apontar quem eram os responsáveis por tudo aquilo. E sabe por quê? Porque infelizmente ou felizmente no ponto de vista da justiça, né, os assassinos deixaram pontas soltas. E foi justamente por essas pontas soltas que a polícia conseguiu puxar o fio de verdade. Mas o que realmente acelerou o processo foi o fato de existir uma testemunha-chave, o marido da pastora, o pastor Carlos Eduardo, que sobreviveu, felizmente. Sim, graças a ele, a gente sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Vocês lembram que eu falei lá atrás que o Carlos reconheceu um dos homens que desceu do carro branco? Ele era o pastor Edmar da Silva Brito, o mesmo homem que anos antes tinha sido o líder espiritual dele e da esposa, ou seja, ele não era um estranho, era alguém que tinha sido referência de fé para eles, de moral. E vamos combinar uma coisa, né? Para você agir com a cara limpa, sem capuz, sem máscara, olhando direto nos olhos das vítimas, você precisamente tem toda a certeza que elas não vão sobreviver para contar a história. Então isso deixava muito claro que a intenção deles era tirar a vida daquelas vítimas. Dá para imaginar o choque disso? A partir daí as investigações começaram a se desenrolar de uma forma muito rápida. A polícia descobriu que no carro branco estavam 3 homens, que eram Fábio de Jesus Santos, de 34 anos, Adriano Silva Santos, de 36 anos, e o próprio pastor Edmar. Fábio foi o responsável por levar Carlos Eduardo sozinho no outro carro, que o Carlos Eduardo conseguiu, né, fazer com que ele batesse e ele fugisse. E o motivo para todo esse absurdo deixa bem claro que esse caso é um retrato de como o poder, quando misturado com vaidade, ganância e fanatismo, pode simplesmente se tornar uma receita de uma bomba. É isso mesmo. Segundo a polícia, tudo começou com uma decisão que, em teoria, deveria ser simples e até natural. Carlos Eduardo e Marcelene sair da igreja do pastor Edmar não era algo aceitável para ele. Ele não encarou isso como uma escolha legítima de fé ou como um recomeço espiritual. Não,
Ele viu isso como uma traição, um ataque direto ao seu prestígio, à sua autoridade e ao seu império religioso que ele achava que estava construindo. E assim, movido por esse sentimento de posse, de perda de poder e ganância, o Edmar decidiu eliminar o casal que se tornou uma grande pedra no seu caminho. Porque para ele, quem deixasse sua igreja não deixava apenas de ser um fiel, virava na verdade um inimigo, e por isso ele resolveu atacar o topo da pirâmide, já que ceifar a vida de todos que saíam era realmente algo muito complexo. Então, para resolver o seu problema, ele achava que eliminando os 2 pastores, os fiéis automaticamente voltariam para sua igreja. Será? E para executar, gente, esse plano sombrio, ele contou com a ajuda de 2 homens de confiança, o Fábio, e o Adriano, que eram frequentadores de seus cultos, eram seus discípulos, pessoas que ouviam seus sermões como se fossem guias, que o admiravam muito e até, de uma certa forma, encegueirada. E assim aceitaram participar de um plano terrível para tirar a vida de pessoas inocentes. E como a gente já viu antes, o crime foi orquestrado com muita frieza. Eles emboscaram as vítimas num trecho de uma estrada que eles sabiam que ninguém ia passar por ali. Mas o que eles não contavam era com a coragem e a sobrevivência do Carlos Eduardo, que escapou ferido, muito abalado, mas escapou vivo para ver eles atrás das grades. Com essa informação, a polícia agiu rápido, porque ela já sabia quem eram os comparsas do pastor Edmar. E logo que eles foram presos, gente, eles logo entregaram o nome do pastor Edmar, falando que foi ele o mandante e como tudo de fato tinha acontecido. O Edmar, claro, tentou mais uma vez se safar. E sabe o que ele fez? Ele dissimulou que ele era vítima de um sequestro, é isso mesmo. Ele tentou ainda colocar a culpa em seus comparsas, dizendo que ele só estava ali porque eles tinham obrigado, é isso mesmo, que ele tinha sido sequestrado por eles. Olha que imaginação, né? E assim, ele sumiu por alguns dias, provavelmente acreditando que ele conseguiria escapar da justiça. Mas em 26 de janeiro de 2016, pouco mais de uma semana após o crime, ele foi localizado e preso em uma fazenda no distrito de Ibitupã, em Ibicuí. Durante o interrogatório, o pastor Edmar seguiu seu plano, que era se vitimizar. Ele disse que foi coagido a acompanhar os executores e que apenas estava no lugar errado e na hora errada. Uma história que não se sustenta nem com uma fita adesiva de tão fraca que era, já que seus próprios cúmplices já tinham contado outra versão totalmente diferente, né? A polícia e o Ministério Público logo refutaram essa narrativa com base nas provas e nos testemunhos. Óbvio. Essa é a parte, gente, que eu já sei qual vai ser a reação de vocês, porque foi a mesma que eu tive. Dessa vez, eu vou reforçar o coro de vocês, que a justiça brasileira é realmente... Olha só o que aconteceu, gente. Mesmo diante de um crime tão bárbaro, onde 2 mulheres tiveram suas vidas ceifadas com pedradas, o Edmar conseguiu responder parte do processo em liberdade. E em 2018, ele foi solto. Isso mesmo. Como ele foi solto, eu não sei. E eu sou advogada, já fui assessora de juiz e eu não consigo entender isso. Já que ele estava preso por 2 mortes violentíssimas e por um motivo totalmente banal e fútil, né? Sem falar que tinham testemunhas que apontavam ele, tanto a vítima sobrevivente quanto seus comparsas. E aí, gente, para reforçar o sentimento de inatingível que ele tinha, talvez até síndrome de Deus, esse homem que deveria estar preso, pois mesmo após ser pego, ele conseguiu se safar. E pelo menos durante um tempo ele ficou livre. Mas se vocês acham que ele ficou quietinho ali até chegar ao seu julgamento, ele continuou cometendo crimes. E sabe por que ele fez isso? Porque ele estava muito confiante de que a lei não valia para ele. E depois dele ter sido solto, né? Isso ficou mais do que comprovado na cabeça dele e para o seu ego, que era totalmente inflado. Em 2019, ele voltou a cometer um crime, como eu falei para vocês, só que dessa vez outro tipo de crime, tá? O novo crime de Edmar não envolvia pedras, não envolvia tirar a vida, mas envolvia abuso sexual. Sim, o mesmo homem que em 2016 foi apontado como mandante de uma execução brutal de 2 mulheres, agora
tinha abusado sexualmente de sua enteada de 21 anos. Isso porque ele estava em liberdade graças à justiça. Graças à falta de justiça do Brasil, mais uma vítima foi feita por esse homem. A verdade é essa. Então por quê? Eu não consigo, gente. Quando cheguei nessa parte da história, eu fiquei tão indignada que até esse momento eu ainda estou indignada. Já que, ao meu ver, quem concedeu essa liberdade a ele está com as mãos sujas por esse crime também. E após a denúncia da garota, o Edmar foi preso novamente em 7 de outubro de 2019. O interessante é que os julgamentos desse caso foram realizados de forma separada. Isso, segundo a justiça, era para agilizar o processo, mas que na verdade só atrasou e vocês vão ver. O Adriano foi o primeiro a enfrentar o tribunal lá em 2017. Na época, o júri não teve dúvidas, ele foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado por ter ajudado a tirar a vida da Marcelene e da Cristina. A condenação se baseou em agravantes como premeditação, extrema crueldade e o fato das vítimas estarem completamente indefesas. Só que a história não acaba por aí e é agora que o negócio fica mais inexplicável ainda. 2 anos depois, em 2019, a defesa do Adriano conseguiu anular a sentença. É isso mesmo. Um novo júri foi marcado e, pasmem, ele foi absolvido. Sem conseguir entender o porquê, a justiça entendeu que ele não deveria mais cumprir pena pelo que ele fez. E aí vem a pergunta que não quer calar: o que aconteceu? A verdade é que os detalhes dessa reviravolta não foram totalmente divulgados, mas tudo indica que o novo júri considerou que houve falhas no processo, ou que as provas contra o Adriano já não eram tão consistentes assim. Como assim não, né? Uma das hipóteses é que a colaboração dele nas investigações iniciais, ao apontar o Edmar como mandante, tenha sido usado como argumento para diminuir o grau da culpa dele. Talvez aos olhos do júri ele tenha sido mais um instrumento do que um executor frio. E aí a gente volta a um ponto que precisa ser discutido: a influência que certos líderes religiosos exercem sobre os fiéis. A forma como o discurso da autoridade divina pode transformar seguidores comuns em cúmplices de crimes hediondos. Essa é uma reflexão séria e urgente, gente. Que esse caso escancara que pode ter sido utilizado uma técnica de lavagem cerebral. É isso mesmo, é a única coisa que eu consigo imaginar que o júri pode ter levado em consideração. Porque olha só, como não temos acesso ao que foi dito no júri, só o que eu consigo concluir é que a defesa do Adriano foi bem perspicaz e provavelmente convenceu o júri de que o Edmar, por ser seu pastor e assim guia espiritual, fez o Adriano desenvolver uma relação de dependência emocional e espiritual, onde o que o pastor dizia provavelmente para ele era a lei, era a voz de Deus. E é a partir desse ponto que tudo que o Edmar dizia para o Adriano passava a ser realmente divino. E se ele ousasse a discordar, seria tratado como um rebelde, um pecador, um inimigo espiritual. É a única justificativa que eu consigo ver para uma boa defesa chegar nessa anulação. É a única coisa que eu consigo ver, gente. Desculpem. Mas como jurista, eu não consigo não levar em consideração algo muito sério. Mesmo ele tendo sido supostamente manipulado, ele participou, ele estava lá, ele fez parte do esquema. E sinceramente, mesmo com todo esse discurso, eu não vejo como, nem brechas que permitam que esse homem tivesse sido absolvido. Não tem lógica isso. E só o que eu consigo concluir é que essa decisão é totalmente injusta e insana e realmente é um retrato do judiciário brasileiro. E eu não preciso nem falar para vocês que essa absolvição mexeu muito com a comunidade, principalmente com os familiares das vítimas, que já carregavam aquele trauma terrível daquelas mortes inimagináveis. E essa situação joga a luz sobre uma ferida que a gente evita encarar, mas a gente precisa. A forma como o sistema judicial pode falhar quando envolve personagens religiosos. E essa não é a primeira vez, já aconteceu várias e várias vezes. Mas eu vou citar um caso para vocês que, por sinal, também aconteceu na Bahia. O caso Lucas Terra, que hoje, mais de 20 anos depois, mesmo com pastores condenados,
continuam soltos. E aquela família, a família Terra, uma família que eu desenvolvi muito carinho e até uma certa amizade, continua sofrendo até hoje. E o que eu fico me questionando é o seguinte: basta se tornar religioso e que você recebe um passe livre para cometer todos os tipos de crime? Será que é isso? Agora bora falar sobre o Fábio. Já se passaram quase 9 anos e o Fábio ainda não foi levado a júri popular. Que justiça eficaz é essa? Isso porque eles separaram para agilizar. Imagina se fosse para atrapalhar. E, enfim, depois de quase 9 anos de espera, o julgamento de Edmar da Silva Brito aconteceu. Foi no dia 11 de março de 2025, agora, um dia desse. Numa sessão que se estendeu por mais de 10 horas. Durante essa maratona judicial, foram ouvidas testemunhas, analisados laudos periciais e depoimentos foram dados. Mas assim, alguns depoimentos foram gravados e teve um problema. O Carlos Eduardo não compareceu ao júri. E isso aí foi um prato cheio para a defesa. Mas ele já tinha um depoimento gravado e isso que foi utilizado. A promotoria sustentou com veemência que o Edmar foi o mandante e todos sabiam ali. Mas mesmo a defesa do Edmar, tentando utilizar essa ausência do Carlos Eduardo durante o julgamento, o júri não caiu nessa e condenou o Edmar. E então, após todas essas manobras, a juíza Ivana Pinto Luz deu a sentença que todos esperavam. Edmar foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado. E sendo que 16 anos era de uma vítima e 16 anos de outra vítima. Na sentença, a juíza não economizou nas palavras. Ela falou de crueldade ímpar, de premeditação e do perigo real de fuga. Por isso, nada de recorrer em liberdade para ele não. Até porque o histórico dele de recorrer em liberdade, todos ali já sabiam. Infelizmente, o judiciário dessa vez não permitiu que isso acontecesse novamente. Era o mínimo, né? Mas mesmo com essa negação da justiça, a defesa do Edmar anunciou que entrará sim com um recurso, usando como argumento central a ausência do Carlos Eduardo na tribuna. E como eu falei no início, o caso de hoje não é sobre uma religião, mas sim sobre pessoas mal intencionadas se utilizando da fé de seus seguidores. E foi isso que aconteceu, como vocês viram. Ele também é sobre o que acontece quando a gente para de pensar por nós mesmos e começa a seguir cegamente alguém que se diz enviado de Deus, mas que no fim das contas é mais um ser humano, como qualquer outro. Aliás, algumas vezes é pior do que os próprios demônios que eles tanto apontam. Então é isso, lindezas. Eu espero que essa história sirva de reflexão pra gente, né? Pra gente repensar algumas coisas. Eu fico por aqui. Muito obrigada para quem ficou até aqui comigo. Vamos deixar os corações nos comentários para as vítimas e até o próximo Fato Sinistro. Mas aí, deixa eu falar para vocês. O velório deu uma reviravolta do nada. E a viúva, que chorava muito no púlpito, e enquanto as pessoas iam consolá-la, de repente mostrou uma outra postura.